querido professor da União Sul Brasileira. Que bom que você já está aí conectado com este segundo módulo, a segunda aula no curso de professores aqui da União Sul Brasileira. É uma alegria poder ter você aqui, afinal de contas, este curso tem o objetivo de ajudar você aí nas suas ações, frente às unidades de ação, aí na sua igreja local. E que bom que você já está aqui. Faz assim, ó, para eu ter certeza que você está acompanhando a gente aqui, escreva agora aí na caixa de texto, no chat aqui do YouTube, de onde você está assistindo essa aula, a cidade, a igreja, o seu distrito, e vai ser uma alegria imensa poder ver aqui que você está participando conosco. Parabéns, se você está até aqui, significa dizer que você assistiu a aula número 1 e agora estamos na aula número 2. E que bom é saber que você já está conosco. Faz assim, ó. Nós vamos começar a aula de hoje e eu preciso que você faça duas coisas. Número 1, se concentre ao máximo possível, porque você vai perceber que a aula vai passar bem rápido e se você não estiver concentrado, o conteúdo já foi. Mas não se preocupa, porque se porventura você perder algum lance da aula de hoje, você sabe que você pode assistir essa aula quantas vezes quiser. Um desafio. Mande agora mesmo o link da aula de hoje para os professores aí da sua igreja que você sabe que por alguma razão que a gente não sabe, ele ainda não está assistindo, não está se preparando, não está sendo treinado para melhor servir a igreja. Vamos para a segunda coisa que eu quero que você faça? Pegue agora mesmo papel, caneta, para que você possa tomar nota daquilo que você julgar ser mais importante. Por exemplo, teve uma ideia, anote aí no papel, como, por exemplo, como você vai aplicar isso lá na sua unidade, como você vai aplicar isso para a sua vida enquanto professor da Escola Sabatina aqui na União Sul. Vamos começar a aula? O tema da aula de hoje, ela é fantástica. Mas eu queria dizer algo antes dessa aula. Você já parou para pensar, professor, que privilégio você tem? Como assim, pastor Gilson, que privilégio eu tenho? Você tem pelo menos 3 privilégios. Número 1, Deus chamou você para esse ministério poderoso aí na sua igreja. Número 2, você passa cada sábado com a sua unidade de 50 a 60 minutos com os seus alunos. E isso é um privilégio que poucos têm aí, mas o professor aqui na União Sul Brasileira carrega esse privilégio lá na frente, ou melhor, lá na igreja. Segundo, deste grupo que você tem, ele é um grupo aqui na União Sul de 12 a 15 alunos, o que quer dizer que fica mais fácil você conduzir as ações frente à sua unidade. Olha quanto privilégio você tem. Agora, a pergunta que a gente quer fazer, ou a pergunta que a gente precisa fazer é: como é que eu posso ser um professor ganhador de almas? E além disso, como é que eu posso levar a minha unidade de ação a ser também uma unidade ganhadora de almas? E eu queria ler com vocês este texto de Ellen White. Olha que ela fala sobre a Escola Sabatina. Ela diz assim no livro Testemunhos Seletos: o objetivo da Escola Sabatina deve ser a colheita de almas. E agora vem o detalhe para mim e para você que somos professores. Olha o que ela diz. O trabalho do professor, ela resume, é simples, mas caso seja feita no Espírito de Jesus, ser-lhe-ão então comunicadas aos nossos alunos. Caso seja feita no Espírito de Jesus, são comunicadas profundezas ou com profundidade e com eficiência, porque quem vai agir por intermédio de você, querido professor, é nada mais, nada menos que o Espírito Santo. Que privilégio nós temos, não? Um privilégio realmente muito bom dado por Deus às nossas mãos. Agora, a pergunta que não cala: o que fazer então, pastor Gilson, para eu me tornar um professor mais intencional frente às ações missionárias, mobilizando de forma efetiva cada membro da unidade ou cada membro na unidade no cumprimento da missão? Veja que essa pergunta, ela já reconhece que a gente precisa crescer nesse assunto, que a gente precisa crescer nesse aspecto. Deixa eu te lembrar uma coisa.
Você sabia que cerca de 24 a 25% apenas, embora já seja uma grande conquista, dos nossos membros estão envolvidos direto no trabalho de dar estudos bíblicos? Não é lamentável isso? Será que o desejo de Deus não é que a gente leve todos, 100% da nossa igreja, no cumprimento, no propósito que Deus nos deu de cumprir a missão? Portanto, professor, você é peça-chave, você é fundamental, porque eu vou te recordar, você a cada sábado tem de 50 a 60 minutos para estimular este aluno aí da sua unidade de ação que porventura ainda não entendeu o chamado de Deus para a vida dele. Agora, lembre-se que liderar é guiar, mas discipular, isto sim, porque isto é transformar. E eu e você, professores de escola sabatina, nós devemos discipular as nossas unidades para que Jesus volte logo e a gente vai com ele morar lá nas mansões celestiais. Um outro pensamento de Ellen White, ela diz assim, os professores, eu e você, devem sentir a própria responsabilidade e aproveitar toda a ocasião de aperfeiçoar-se de modo a prestarem a melhor espécie de serviço, por maneira que dê resultado à salvação de almas. Você tinha dúvida até aqui sobre o chamado que Deus fez para mim e para você como professor? Eu imagino que nesse momento você deve estar se perguntando assim, meu Deus do céu, será que eu estou cumprindo o chamado que Deus fez para mim? Não se preocupe, porque nós vamos explorar algumas coisas que vão te ajudar a ser um professor ainda melhor aí na sua unidade de ação. E aí vem a pergunta, como ser então um professor discipulador e mais do que isso, ser um professor que mobiliza a unidade para a frente do trabalho missionário? A primeira dica que eu gostaria de te dar, ela tem a ver com você. Será que você tem sido um professor que tem buscado a consagração cada dia, todos os dias, para que no grande dia a gente se encontre com Jesus? Sabe? Se eu quero salvar pessoas, se eu quero mobilizar a minha unidade de ação, se eu quero que a minha unidade de ação me acompanhe, eu preciso dar demonstração de que eu sou um professor que tem uma vida consagrada a Deus. Você tem uma vida consagrada a Deus, professor? Se até aqui ela não era, essa é a primeira dica para você. Consagre a tua vida cada dia, todos os dias, pela manhã, ao entardecer. Busque a presença de Deus, busque a presença do Espírito Santo para a tua vida. Olha só, quando a gente consagra a nossa vida, quando a nossa vida, melhor dizendo, ela é consagrada a Deus, os nossos alunos vão perceber isso nas nossas ações. Por isso, você quer ser um professor que vai mobilizar com excelência a sua unidade, você quer ser um professor que vai ganhar almas, consagre a sua vida a Deus e consagre ela todos os dias. A consagração, ela faz parte daquele professor que quer ser um discipulador e um mobilizador. Além disso, lembre-se que você vai se encontrar com a sua unidade a cada sábado. Ao se encontrar com a sua unidade em cada sábado, estabeleça com ela algumas metas e estabeleça com elas uma visão clara e inspiradora. Afinal de contas, você é o pastor deste pequeno rebanho. Então, inspire essa unidade. Inspire pelo método da sua vida. Inspire mostrando ou dando para eles testemunhos de transformações. Além do mais, explique para a sua unidade o propósito que Deus tem para cada um de nós, baseado em Mateus capítulo 28, o verso 18 a 20. Você conhece bem esse texto. Portanto, e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí uma grande promessa que Jesus faz para a gente está no último verso. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não tenha dúvida disso. E além de não ter dúvida, transmita isso para os seus alunos. Explique para eles, lembre eles a cada sábado o propósito da roda do discipulado. Sabe de uma coisa? Eu e você não vamos dar nada para a nossa unidade caso nós já não tenhamos. Por isso,
você precisa ser exemplo para eles. 2, compartilhe testemunhos de conversão, defina metas específicas com a sua unidade, mas um detalhe, defina metas que são possíveis de alcançar. Por exemplo, vamos aqui na nossa unidade de ação, que são 15 alunos, dividi-los em duplas missionárias, duplas de amigos de fé, duplas de oração, duplas de estudos bíblicos. Estabeleça metas que são possíveis de alcançar. Além disso, viva com a sua unidade e ensine para a sua unidade a roda do discipulado. Este que é a nossa estratégia fundamental para poder fazer com que cada um dos nossos alunos viva de fato e de verdade a visão do cada um salvando um. Vamos para a terceira? Não perca nenhum lance. Eu disse para você que a aula vai passar muito rápido. Terceiro, promova na sua unidade um ambiente de oração. Lembre-se daquela máxima: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Leve a sua unidade a orar mais e através da oração, essa unidade então vai ter uma dependência maior de Deus. Organize com a sua unidade momentos de oração pela missão. Encoraje as orações intercessoras. Para isso, monte ou crie vigílias de oração, levando eles a orar pelos interessados e por aqueles que estão dando estudos bíblicos. Sabe de uma coisa? Aí na sua igreja deve ter uma urna, e aqui vai uma dica para você. Coloque num papel, por mais simples que seja, coloque no papel o nome de quem está dando estudos bíblicos. E logo abaixo, coloque o nome de quem está recebendo estudos bíblicos. E sabe o que você vai fazer? Coloque nessa urna aí na sua igreja, e em cada culto da igreja, agora vocês vão convidar todos os membros a se ajoelharem e a orarem, intercedendo por esses nomes que estão ali dentro da urna. E sabe o que vai acontecer, professor? Com o passar do tempo, essa pessoa que está recebendo estudos bíblicos e que a igreja está intercedendo por ela, ela não vai achar outro caminho, ela não vai chegar a outra conclusão de que a vida dela precisa ser entregue a Jesus Cristo. Faça isso. Alguém pode dizer assim: ah, pastor, isso não dá certo. Eu desafio você a fazer e depois a gente pode conversar sobre o assunto. Muito ganhará a tua igreja se ela fizer isso. Agora, vamos então para o terceiro aspecto de como ser um ganhador e como mobilizar a minha unidade de ação para ganhar almas. E o terceiro aspecto tem a ver com a capacitação dos membros da sua unidade. Por vezes eu tenho ouvido alguns membros dizerem assim: eu não vou nesses treinamentos porque é sempre a mesma coisa, é sempre mais do mesmo. Ora, é pelo repetir, embora eu reconheça que às vezes os assuntos se repetem, mas é pelo repetir que vem a fixação na mente. Portanto, professor, leve os seus alunos às capacitações para a missão, ofereça você mesmo aí na sua igreja local, ofereça para eles treinamentos regulares. E aqui vai uma dica: ofereça treinamento de como dar estudos bíblicos. E alguém vai dizer assim: pastor, eu não sei treinar a minha igreja. Então convide alguém que saiba, convide o pastor, quem sabe um ancião da igreja, quem sabe alguém da associação. Mas não deixe de capacitar os seus alunos para que eles sejam ganhadores e mobilizadores de pessoas. Além disso, trabalhe com a sua unidade como levantar e onde encontrar os interessados. E aqui um assunto que por vezes, embora seja um assunto que a gente converse sempre, como fazer apelos. Então, treine a sua unidade de como dar estudos bíblicos, como encontrar interessados e como fazer apelo. E você vai ver que a sua unidade será uma unidade ainda mais ganhadora de almas. Olha o que diz Ellen White. Ela escreve: a escola sabatina deve ser uma escola missionária, onde cada aluno seja ensinado a levar outros a Cristo. Os professores devem instruir os alunos não apenas nas verdades bíblicas, mas, olha o detalhe do texto, na prática do trabalho missionário. É eu e você que temos que mobilizar os nossos alunos na prática do trabalho missionário. Eles precisam ser e se enxergar como pessoas ganhadoras de almas, pessoas que vão estudar a Bíblia com outras pessoas, preparando elas para o reino dos céus. Vamos para o quarto? Olha
Olha que item importante esse aqui, professor. E às vezes falo desse item com um pouco de tristeza. Você tem realizado pastoreio aí na sua unidade? E dentro do pastoreio, será que você não está dando tempo apenas para a chamada? Lembre-se que o pastoreio, a chamada é importante, mas é no momento do pastoreio que você vai desafiar as unidades que já foram divididas lá, lembra? No dia D, dividida em duplas, é nesse momento que você vai desafiar elas, motivar elas e inspirar elas para que elas, se ainda não começaram, a começar o estudo bíblico com alguém. Portanto, professor, olhe bem nos meus olhos. Não negligencie os 15 minutos do pastoreio aí na sua unidade. Para a missão, esse tempo é precioso e você não pode de jeito algum negligenciar esse tema que é tão importante, caso queiramos apressar a volta de Jesus e ir morar com Ele no céu. E eu não tenho dúvida de que você quer isso. Dentro do pastoreio, matricule os alunos para que todos possam ser pastoreados. Incentive lá dentro da unidade as duplas a realizarem visitas missionárias. Deixa eu te contar uma história triste. Nós passamos algum tempo confinados nas nossas casas, acompanhando os cultos de maneira online. Eu estou falando da pandemia. Terminou a pandemia, voltamos para os cultos presenciais. Passou pelo menos 6 meses e aí um professor deu falta de um dos seus alunos. Quando você sente falta de um dos seus alunos aí na unidade de ação, o que é que você faz? Eu vou dizer o que você deveria fazer. Mobilizar uma dupla ou você mesmo para ir visitar esse aluno que está faltando. Por fim, ao sentirem falta dele na unidade, foram visitar ele em casa. Quando chegaram na casa desse, que já era um senhor, bateram palma, a filha dele veio atender. E disse: quem são vocês? Não, nós somos lá da igreja e nós sentimos falta do irmão fulano, já tem pelo menos uns 3 meses que ele não volta ou que ele não vem para a igreja e a gente gostaria de saber o que está acontecendo. Viemos fazer uma visita para ele. Olha o resultado. Ela olha para o professor e para a dupla que estava ali para visitar aquele que estava faltando. E qual foi a surpresa? A menina disse assim: olha, vocês já vieram tarde, porque faz 3 meses que o meu pai faleceu. Nós não podemos deixar isso acontecer com as nossas unidades. Nós precisamos, a cada sábado, no momento do pastoreio, entre todos os assuntos, e todos são importantes, precisamos fomentar com as duplas das nossas unidades a importância do cumprimento da missão. Por isso, professor, se você tem negligenciado essa pasta aí na sua igreja, não faça isso. A partir de agora, lembra que você é uma pessoa consagrada, lembra que você está inspirando a tua unidade, lembra que você dividiu a sua unidade em duplas para que elas possam dar estudos bíblicos. Realize o pastoreio e fortaleça esse conteúdo aí na unidade de ação. Além disso, celebre as conquistas. Lá no momento de testemunhos, 15 minutos de confraternização e testemunho, celebre as conquistas que a sua unidade fez, por mais simples que elas sejam, mas celebre as conquistas. Isso vai fazer com que a tua unidade vá ver em você alguém que valoriza ela e nela as pequenas e as grandes conquistas. Portanto, não deixe de celebrar isso. Lembre-se de uma coisa, que uma unidade com missão é uma unidade com visão, e o contrário também é verdade. Qual é a visão que você passa aí para a sua unidade, para os seus líderes? Caminhando já para o final da nossa aula, lembra que eu te falei que ia passar bem rápido? Já estamos caminhando para o final. Eu espero que você esteja anotando tudo aí, para você não esquecer. Eu espero que você esteja colocando aí no caderno, numa folha, não sei como, mas eu queria muito que você anotasse. Temos ainda coisas boas para mostrar para você. Quinto, envolva a sua unidade missionária em atividades que sejam práticas. Por exemplo, planeje ações missionárias aí na comunidade. Quantas ações nesse primeiro trimestre que nós estamos findando, você já fez com a tua unidade aí na comunidade? Será que você já fez alguma coisa? É bem verdade que a gente deixa para fazer algumas coisas quando os Calebs vêm para a igreja, não é? Mas nós devemos viver a missão o tempo todo. O ID de Jesus não se
não se resume ao mês de janeiro e fevereiro com os Calebes. O ide de Jesus é o tempo todo, é indo. À medida que eu estou indo, eu preciso fazer discípulo, ao deitar, ao levantar, no trabalho, na casa. E é assim que eu tenho que fazer com a minha unidade, colocar isso no coração deles. Além do mais, precisamos envolver todos. Agora estamos caminhando para o evangelismo de Semana Santa. Olha, eu quero parabenizar você, professor, pela mobilização que você fez com a sua unidade no dia D. Mas agora está chegando, estamos pertinho da Semana Santa. Daqui a pouco vamos passar uma semana na igreja. Como é que estão os preparativos aí na sua unidade? Será que as duplas estão dando estudos bíblicos? Será que já temos nas nossas mãos os interessados? E será que esses interessados já estão classificados para que a gente possa visitá-los, fazer apelo, convidá-los para vir para a igreja e na igreja incentivar eles a participarem e a tomarem uma decisão? A Semana Santa está chegando e é nosso papel. Lembra o desafio? Nós temos que ter pelo menos 4 pessoas na unidade de ação estudando a Bíblia. Quantas pessoas estão estudando a Bíblia aí na tua unidade? Alguém pode dizer assim, pastor, eu não me espertei para isso. Tudo bem, comece agora. Faça isso imediatamente, mas não deixe o tempo passar, porque sabe, eu não sei você, mas eu não vejo a hora de olhar para cima, como diz Lucas, e ver que a minha redenção, a tua redenção, a redenção da nossa igreja se aproxima para nós irmos morar com Jesus Cristo. Você quer isso? Semana Santa é o momento de mobilizarmos as nossas unidades para levar os interessados para a igreja e lá na igreja deixar o Espírito Santo trabalhar para que eles tomem uma decisão por Cristo através das mensagens que eles vão ouvir. E aqui só para relembrar você, professor, olhe para mim, você precisa dividir a sua unidade em duplas. Já fez isso? Que bom, escreva aí embaixo se você já fez isso, diga sim, pastor Gilson, eu já fiz isso aqui, a minha unidade já está toda divididinha e todas as duplas da minha unidade já estão dando estudos bíblicos. Olha esta frase, sem visão não há ação. Diz que quem não sabe para onde vai parar em qualquer lugar. Diz que quem não sabe o que quer, aceita qualquer coisa. Mas os professores aqui da União Sul-Brasileira não são assim. Eles têm uma visão clara, eles têm uma meta clara, que é salvar pessoas através do envolvimento de toda a igreja no Cada Um Salvando Um. Vamos caminhar para o final? Estamos caminhando agora para o final, vamos para o 6º passo. Mantenha o foco no discipulado. Eu estudei a Bíblia com ele tomou a decisão por Jesus, ele já está frequentando a igreja, ele agora foi batizado e sabe de uma coisa? Este é o momento crucial em que a gente não pode sonegar. Ele foi batizado, ele veio para a igreja, agora o pai na fé dele, a dupla que estudou com ele, vai acompanhar ele para que ele não perca de vista e nem o foco de como ele deve se comportar como um cristão. E aí você vai ajudá-lo sendo um mentoreador dele, um pai na fé desse que agora veio para a igreja. Portanto, mantenha o foco no discipulado, ensine sobre o discipulado contínuo após o batismo. Muita gente, ao levar o seu candidato ao batismo, acaba abandonando ele. É claro que esse não é o seu caso, você não faz assim. Mas você coloca um pai espiritual, um pai na fé para cuidar dele. A isso chamamos de discipulado pós-batismal. Ofereça mentoria a esses novos membros e realize o discipulado pós-batismal. Lembre-se, quem pratica, edifica. Repita comigo aí onde você está. Quem pratica, edifica. Portanto, pratique o discipulado pós-batismal. Não abandone esse novo na fé que veio para a igreja. Por fim, o professor discipulador, ele é fundamental para o cumprimento da missão. Eu e você fomos chamados por Cristo para isso. Agora, como é que a gente vai? Número 1, com consagração, com oração, com amor pelas almas. Ele pode envolver a sua unidade, o professor pode envolver a sua unidade na missão de salvar pessoas para o reino de Deus. A missão continua quando o discipulado perdura. Não abandone esse que agora veio para a igreja e será um novo discípulo. E eu quero terminar
mostrando para você que é possível você fazer a transformação que Deus quer aí na sua unidade. Esta é uma igreja que durante algum tempo eles não traziam ninguém para Cristo Jesus. Era um distrito, este é um distrito, melhor dizendo, um distrito de 8 ou 9 igrejas. E no ano anterior, eles levaram para Cristo, eles discipularam para Cristo 21 pessoas. Até que, finalmente, eles se aperceberam de que poderiam fazer mais, de que não estavam cumprindo o seu papel de fazer discípulos para o reino dos céus. Fizeram uma reunião, dessas reuniões de PGL, fizeram uma reunião e tomaram a seguinte decisão: cada professor vai levar a sua unidade, vai transformar a sua unidade numa classe bíblica, e cada aluno de unidade vai trazer um novo aluno para que ele estude, para que ele faça um estudo bíblico. Deixa eu te mostrar aonde é e como é que eles se reuniram. Olha aí, ó, dá uma olhadinha. Aqui eles se reunindo num sítio, olha que legal. Às vezes as pessoas dizem assim: eu só posso fazer uma classe bíblica se tiver ar-condicionado, eu só posso fazer uma classe bíblica lá na sala dos jovens da igreja, eu só posso fazer uma classe bíblica lá na nave da igreja. Nada disso. Olha aqui onde eles estão reunidos. Olha esse outro ambiente aqui onde eles estão reunidos, numa área de uma casa. Olha essa outra aqui, numa outra área de casa também. E aqui você pode perceber que é um projeto que todos os líderes da igreja abraçaram, mas ele começou com o despertar o sentimento de missão no coração do professor da escola sabatina, que via e que precisava fazer com que as unidades fossem de fato, como mencionado por Ellen White, ganhadoras de alma. Agora, olha só o que eles fizeram. Qual foi o resultado, pastor? Lembra que eu te disse que no ano anterior eles levaram aos pés de Jesus 21 novos discípulos? No ano seguinte, com a escola sabatina toda mobilizada, com o professor sendo um ganhador de almas, mas não apenas ele levando todos os membros da unidade para ganhar também uma alma por Cristo, aquele distrito e aquela igreja levaram aos pés de Jesus 56 pessoas novas na fé. Está vendo como é possível? Não se esconda, não dê desculpas. Não diga que você não pode, porque Deus diz para você: você pode todas as coisas em mim que te fortaleço. Sabe, professor, quero terminar lendo para você 2 textos. Um está aqui. Olha o que diz Ellen White no livro Atos dos Apóstolos. A igreja, ela é o instrumento apontado por Deus para a salvação de homens. Ela foi organizada para servir e a sua missão é levar o evangelho ao mundo. Desde o princípio foi o plano de Deus, por sua igreja seja refletida ao mundo sua plenitude e sua suficiência. Os membros da igreja, eu e você, aqueles a quem Ele chamou das trevas para a maravilhosa luz, devem mostrar a glória de Cristo Jesus. A igreja é a depositária das riquezas da graça de Cristo e por meio dela será finalmente manifestado, mesmo aos principados e potestades no céu, a plena demonstração do amor de Cristo. E eu quero terminar. Nós estamos no mês de abril. Logo virá a Semana Santa. Com quem que você está estudando a Bíblia? Quantos da sua unidade estão discipulando alguém por meio de estudos bíblicos? Não deixe para amanhã aquilo que você tem que fazer agora. Não deixe para depois aquilo que tem que ser feito ontem. Comece agora, professor. Você está tendo o privilégio aqui na nossa união de participar de um curso como esse. Talvez o que você precisava ouvir ou o que você precisava era um chacoalhão, e a partir de agora, você aí na sua igreja, aí na sua unidade, e você mesmo passe a ser um ganhador e um mobilizador, porque o céu tem pressa de voltar. Paulo diz assim, em Romanos capítulo 10, versículo 15, quão formoso ou formosos são os pés daqueles que anunciam as boas obras. Que Deus te abençoe. Eu espero que você tenha anotado tudo e a gente se vê na 3ª aula com outro professor, mas com um conteúdo extremamente brilhante como foi o conteúdo de hoje. Que Deus te abençoe e um forte abraço.